Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, uma história emocionante aqui, comovente, de um pai de 3 jogadores aqui brasileiros que são prodígios aí do xadrez. Uma história muito parecida com o treinamento ali de Judith Polgar, né? Que era com o pai e as irmãs, 3 irmãs e tudo mais. A gente tá falando aqui do Leandro e seus 3 filhos. Vamos dar uma olhada nessa história aqui bacana. Olha só, galera, saiu aqui no Diário do Vale, então, uma matéria, né? Aqui, isso aconteceu no mês de junho, aonde teve o campeonato estadual lá de xadrez no campeonato Eliezer Max Laranjeiras, e a região foi representada lá pelos 3 irmãos Nicolas, Caio e Luiz. Olha aí que legal. E o pai é o Leandro aqui, ó, na foto é o treinador, ele é o pai e treinador desses 3 prodígios aqui. E olha que espetáculo, o Luiz foi campeão invicto no Sub-8, o Caio campeão estadual no Sub-12 e o Nicolas vice-campeão no Sub-14, né? Então os caras realmente se destacam, ó. Essa é a primeira vez que um trio de irmãos consegue resultados expressivos no estadual de categorias, né? Então é muito bacana ver como é que eles estão crescendo aqui no jogo e não para por aí. Agora no mês de julho eles aprontaram também, olha só. A gente teve aqui, ó, no Clube dos Funcionários, primeiro festival de xadrez do Cedar Shopping, torneio de xadrez clássico, né? E a gente teve então, olha só, com apenas 13 anos, o campeão absoluto do festival foi o atleta do clube Nicolas Nascimento, da categoria ouro, invicto com 4,5 pontos em 5 rodadas, galera, jogando contra jogadores mais experientes, né? Na categoria sub-16, o Caio, de 12 anos, também ficou na melhor colocação, né? Então esses caras realmente são incríveis, né? O pai tá de parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí com eles. E eu vou mostrar uma partida, então, que aconteceu nesse torneio, ó. Nesse torneio que tá aqui, ó, no Chess Results. Tá aqui, ó, o Nicolas Nascimento ficou na primeira colocação aqui com 4,5 pontos, invicto realmente. E tem uns caras feras aqui, ó, por exemplo, o João de Anda. O João de Anda, um abraço pro João de Anda, eu jogava com ele lá no Clube de Xadrez São Paulo, já encontrei ele em alguns torneios na época que eu jogava. O João de Anda é um forte jogador, rating feed 2030, é um forte jogador. Tem aqui o Galindo 2050, tem grandes jogadores. E o rating dele aqui, ó, tá subindo, né, tá subindo. Mas aqui no torneio ele ficou à frente de jogadores com rating muito maior, provando que ele tá jogando melhor do que o próprio, né, tá jogando acima do nível de rating dele. O tempo vai ajustar isso daí conforme ele for jogando os torneios, né? Tá bom? Agora, tem uma questão, galera, né? Eu vou mostrar aqui a partida agora, mas eu também vou mostrar aqui para quem quiser apoiar os 3 irmãos, tá? Porque realmente a condição deles de vida não é muito fácil. Tá? É uma grande luta para eles poder participar desses torneios, tem custo com viagem, com hospedagem, com um monte de coisa. Eles estão se destacando, ganhando tudo que eles jogam, e eles precisam da ajuda das pessoas, precisam de patrocínio para poder continuar jogando e brilhando aí nos torneios, tá bom? Eu vou deixar o link aqui que a mãe deles colocou aqui, a Érica Nascimento, colocou aqui com mais informações e tudo mais aí para quem quiser ajudar e contribuir, tá bom? Para que eles continuem brilhando aí nos torneios. E vamos dar uma olhada então aqui numa partida que eu trouxe, vamos lá. Muito bem, galera, essa partida aconteceu agora nesse torneio clássico, onde o Nicolas venceu, né, de maneira invicta, e aqui ele tá jogando contra o Cauã Flash, um jogador aí de 1819 de rating feed, jogador forte, com certeza, né? Um jogador aí que nas plataformas online deve ter aí no Lichess da vida 2.200, né? No chess.com um jogador aí de 2.000 de rating, por aí, né? Um jogador forte. E aqui o Nicolas Nascimento, então, vai encarar ele. E o Nicolas abre aqui a partida com o peão do rei E4. Temos aqui E5 e depois de cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Rui Lopes. Cavalinho F6 foi jogada, defesa Berlim, e aqui Roque deixando o peão central, mostrando seu preparo aqui de abertura, e aqui o Cauã também está preparadíssimo, segue com bispo E7, é possível capturar, muito jogado também, não tem nada de errado, nem para as brancas nem para as negras, é só uma outra variante, mas aqui ele preferiu jogar com bispo em E7. Torre E1 suporta aí o peão, e agora D6, H3, evitando a entrada do bispo aqui em G4, A6, bispo A4, B5, bispo B3 forçado, e aqui cavalo A5 perseguindo o bispo, né? Uma vez que o peão de E5 já está protegido, o cavalo pode sair sim para perseguir o bispo. E aqui C3 foi jogado, trazendo mais uma proteção para o bispo. Cavalo por B3, eliminando o forte bispo da Rui Lopes aqui do Nicolas. O Nicolas segue aqui com dama por B3 e agora C5 aqui pelo Cauã, ganhando espaço, principalmente lutando aqui pela casa central de D4.
E aqui D4 de qualquer maneira foi jogado pelo Nicolas Nascimento. Olha que lance bacana, né? E aqui, enfim, o peão tá muito bem protegido aqui por 2 peças, 2 ataques. Daria para haver algumas trocas aqui no centro, mas o Cauã prefere seguir aqui com o forte lance dama C7. A partida seguiu com o bispo G5, desenvolvendo mais uma peça, bispo em E6, atacando a dama volta para casa de D1, roque protege o rei e o cavalo de B em D2, completando o desenvolvimento aí das peças menores. Torre de F em D8, colocando a torre aqui nessa coluna perigosa, agora a dama em E2, imediatamente saindo da frente, né? Isso é importante, galera. Você pode falar assim, ah, mas agora não tá, minha dama não tá atacada, vou fazer outra coisa, vou jogar A3, A4, sei lá, qualquer... Cuidado, vai sair caro, em alguma hora vai custar caro. Então não dá tempo, não dê chance pro azar, né, pessoal? Dama E2 aqui, fantástico lance. Além de tudo, suporta aqui o peão central. H6 foi jogado, bispo volta aqui para casa de E3, dando suporte no centro, né? E agora cavalo aqui em H7 jogado pelo Cauã, liberando o peão da coluna F. Será que ele vai querer mandar um F5? Bom, aqui A4 foi jogado pelo Nicolas Nascimento, atacando aí na ala da dama. Torre de A em B8 e aqui cavalo H2 também saindo da frente do peão de F. Olha aí que bacana a luta. Aqui F5 foi jogado, E por F5, bispo por F5 e cavalo G4. Melhorou a posição aqui do cavalo e tem uma ideia bem legal aqui. O Nicolas tá com uma maldade aí, no bom sentido. Tá com umas maldades aqui, tá com uns golpinhos aqui. A partida seguiu com C4 sem desconfiar de nada. E depois de D por E5, D por E5. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance aqui do Nicolas Nascimento, o que ele preparou aqui, vale a pena. Mas eu já adianto, a linha não é nada simples, tá? Precisa calcular. Claro que a gente já vê algum tema, pode de repente encontrar algum tema aqui, mas tem que calcular os possíveis lances aí das negras, tá bom? E eu espero que você tenha encontrado um bonito lance aqui, bispo por H6, cheio de estilo aqui o Nicolas Nascimento, né? Que legal aqui. E aqui é o seguinte, né, pessoal? Se peão toma bispo, que não foi jogado, aqui cavalo por H6, recupera a peça com lucro, né? Capturou alguns peões e expôs o rei do adversário, seria fantástico. E se bispo por G4, né? Depois desse bispo por H6 aqui, se bispo por G4, para não ter o duplo do cavalo, dama por G4, ameaçando checkmate, no mínimo vai conseguir salvar aqui o bispo e vai ter feito um estrago aqui, levado um peão e feito um estrago aí na ala do rei, né? Então excelente o lance. Agora o problema é que o Cauã fez o melhor lance aqui da posição, bispo D3. E agora, Nicolas, será que você estava preparado para esse lance aí? Vamos ver como segue, porque agora a dama tá atacada, o bispo tá atacado e a partida seguiu com dama por E5, capturando um peão e atacando a dama de C7 e ameaçando também checkmate. Excelente lance, perdão. Aqui a partida seguiu com dama por E5, cavalo por E5 e aqui finalmente G por H6 capturando uma peça. Mas agora cavalo C6, calculou longe aqui o Nicolas, hein? Calculou longe demais, tá com o cálculo apuradíssimo e agora atacou todo mundo. A partida seguiu com bispo F8, o melhor lance da posição. Cauã joga muito bem. Aqui o bispo estava atacado 2 vezes, não adiantava querer salvar uma das torres, por exemplo, jogar um torre E8, não faria nenhum sentido, tá vindo cavalo por B8 simplesmente e o bispo continuaria atacado aqui pela torre, né? Então o bispo F8 foi jogado, a partida seguiu com A B5, A por B5, aqui o Nicolas não tem pressa de capturar uma das torres, mas agora depois de trocar os peões ele decide capturar cavalo por D8, torre por D8 e cavalo em F3. E a gente tem esse meio jogo barra final aqui, onde o Nicolas tem apenas uma peça menor contra 3 peças menores, mas ele tem 2 torres contra uma torre e ele tem 2 peões a mais. Nada fácil, né, pessoal? A partida seguiu com torre C8, cavalo aqui em E5 pressionando o bispo, B4 avançando com os peões, cavalo por D3, C por D3, torre de A em D1, B por C3, torre por C3 e torre E3 vai recuperar aqui o peão, o Nicolas. Torre C7 foi jogado e torre de E por D3 e agora sim a gente já pode dizer que é um final par de torres contra torre, cavalo e bispo com 2 peões a mais. Continua sendo um final bem complicado. Cavalo em F6 foi jogado, torre D8, rei aqui em F7 e G3, preparando para levar o rei também, subir com os peões, subir com essa maioria de peões. Bispo em E7 foi jogado, torre volta lá para D3, rei G7, rei G2, torre C2 parando aqui o peão. E agora a torre de 1 em D2, se livrando do incômodo. Torre C7, nada de trocar essa torre aí. E agora a torre E2. A torre ela é uma importante peça
nesse final, tanto para ataque quanto para defesa. Se trocar ela vai fazer falta, porque aí vai ficar mais fácil das brancas, tirando aí, trocando essas torres, mais fácil de levar os peões aqui para cima, né? Então o Cauã fez a boa leitura, evitou a troca das torres e rei F7 seguiu na partida. Torre F3, rei G7, torre de F em E3, atacou o bispo de novo, rei F7 protegeu, difícil progredir, e aqui torre E6. Bispo em F8, G4, começou a expansão. Torre C4, rei G3, torre A4, F4, torre D4, F5, começou a expansão. Como é que para esses peões? Cavalo D5 e agora a torre aqui em A2. E aqui torre D3, cheque, rei H2. E o que jogar de negras nessa posição, né? As pretas têm a difícil tarefa de conseguir, de repente, defender esse final, empatar esse final. Tá difícil das pretas quererem ganhar, porque as brancas estão subindo com peões, podem, de repente, criar um peão passado, promover, né, um dos peões, tudo mais. Aqui já tem um peão passado, podem criar peões passados conectados, promover um dos peões. Pode ficar difícil aqui para as negras, né? É aqui o Cauã sentindo a pressão aqui da partida, ali presencial, partida pensada, sentiu a pressão e tentou simplificar, né? E aqui cedeu as tentações aqui de simplificar a partida, tomou aqui em H3 com a ideia de dar o duplo depois e tentar jogar um final, rei, bispo e peão contra rei, torre e peão. Será que vai dar boa? Vamos ver então. Aqui uma outra possibilidade seria jogar na frieza, jogar um bispo G7 aqui na frieza, depois de um lance como torre A7, cheque, rei F8 na frieza, aqui torre A8, cheque, rei F7, segura bem a posição, né? Torre A7, cheque, rei F8 vai ficar repetindo. E se mudar aqui o lance, jogar um torre D7, opa, mouse sleep perdeu. Se jogar um torre D7 aqui, por exemplo, beleza, torre D2, cheque, rei G3, torre D3, as pretas vão tentar aqui também lutar aqui para o empate, né? Bispo D4, cheque, por exemplo, rei E1, bispo C3, se rei E2, cavalo F4, hein? Cuidado que isso aqui é desastroso. Aqui rei F1, cavalo E3, enfim, tem contra-jogo aqui o Cauã, né? Então seria muito importante jogar bispo G7 na frieza aqui, segurar o estômago e tentar segurar a posição também. Torre por H3 foi jogado, será que vai dar boa isso? Rei por H3, cavalo F4, cheque, rei H4, muito bem jogado aqui pelo Nicolas. Aqui cavalo por E6, F por E6, rei por E6. E agora, será que dá pra ganhar esse final? Porque é o seguinte, se tirar esses peões é empate, tá bom? Rei, torre contra rei, bispo, acho que foi essa a ideia do Cauã. Rei, torre contra rei, bispo é um final empatado. Como é que faz para empatar? Bota o rei no cantinho oposto da cor do bispo. Tá? O rei teria que escapar lá para esse canto aqui e o bispo vai ficar cobrindo, o bispo vai ficar cobrindo os cheques aqui, tá? Vai ficar dando suporte aí pro rei, é o jeito de empatar. Rei, bispo contra rei, torre. Mas aqui rei H5, e agora, hein? Tá complicado aqui pro Cauã. O Cauã segue com rei F7, torre A6 atacando o peão, rei G8, e aqui olha que bonito. Torre por H6, tá com o estudo de finais em dia, tá jogando demais o Nicolas, viu? Preparo de abertura, preparo de tática, preparo de meio jogo, preparo de finais completo. A partida seguiu com bispo por H6, rei por H6 e rei na cesta horizontal na frente do peão ganha sempre, exceto se o peão é da coluna da torre, e ele sabe disso. Ele tá com os estudos em dia, depois de rei H8, G5, rei G8, rei G6, e nessa posição o Cauã abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal. O rei vai ter que ceder uma das casas aqui, por exemplo, a casa aqui de F7, e o peão simplesmente vai avançar para a alegria, né? E aqui final de rei e dama contra rei, checkmate com certeza, né? Uma belíssima partida, vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores, né? Aqui uma precisão muito boa aqui para o Nicolas Nascimento, 87.2. O Cauã também foi preciso, 83.3. A gente vê que o Nicolas dominou a partida, nunca ficou pior, né? Nunca ficou pior e acabou numa partida muito difícil, num final realmente muito difícil. Acabou castigando o erro ali do Cauã e conseguindo essa excelente vitória, né? Meus parabéns aí a essa família. E o grande campeão, Nicolas Daniel Nascimento. Aê, o processo foi em volta redonda, das duas séries, hein? Isso aí! É uma família realmente aí
diferente no cenário do xadrez brasileiro. É uma alegria poder fazer um vídeo aí sobre vocês, tá bom? Porque realmente são casos assim que a gente precisa evidenciar, ajudar, tá? Enfim, e contar, né? Compartilhar, porque é uma boa notícia para o xadrez que não tem mídia, né? No Brasil, assim, grande mídia. Então a gente que é comunicador aí da área, se sente aí com alegria, né? E no dever até, por que não dizer essa palavra, de divulgar uma notícia tão bacana quanto essa. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!